vim para... Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Rede Popular de Rádio, agora são 17 horas e 58 minutos, 17h58, com muita honra e com muita alegria. Quero desde já agradecer a Deus por mais um dia de trabalho, por mais um dia de vida, por mais um dia de saúde, por mais um dia de dificuldades, por mais um dia de problemas, e assim vamos agradecer a Deus por tudo, porque o nosso Deus, o Senhor Deus, Eterno Pai, Ele é o único que realmente merece toda a honra e toda a glória, independente da nossa situação. Porque Deus é Deus e com certeza é o único que pode ver ao mesmo tempo aonde eu estou, aonde você está. O que você está passando, o que eu estou passando. Eu não sei qual é o seu problema e você também não sabe qual é o meu problema. Mas o nosso Deus, o único Deus, Ele sabe. É por isso que Ele é Deus, é eterno e é o único qual nós podemos confiar e acreditar, crer e ter fé, porque realmente, como está escrito na sua palavra, Ele não é o homem para mentir, Ele não falha. Nós somos carnais, podemos falhar. Deus, através da sua palavra, nos ensina e nos orienta a cada dia, a cada hora e a cada momento, a nós exatamente procurarmos consertar aquilo que está errado na nossa vida. Pode ser coisa pequena, pode ser coisa grande, mas para Deus não existe grande ou pequeno. Desde que você está errado, o importante é que você conserte, o importante é que você procura consertar. O importante é você exatamente fazer aquilo que Deus quer. O que Deus quer? Deus não quer que você sofra, Deus não quer que você fique triste, Deus não quer que você fique pagando exatamente pelos seus pecados. Por isso, através do teu Filho amado Jesus Cristo, veio a este mundo como carne, como homem, como a mim, igual a você. Veio para nos mostrar que há momentos difíceis. Jesus passou momentos difíceis na face da terra, mas Ele deu um testemunho. Ele foi procurando meios de resolver e contornar a situação, sem precisar de matar, de roubar, de furtar, de adulterar, de mentir, de enganar, de fingir. Jesus veio de uma forma simples, mostrando a cada um de nós que possamos também vencermos exatamente esses momentos difíceis sem que nós desagradamos a Deus e agradamos o diabo. Satanás está quietinho no canto dele, esperando sempre que você convoca ele para jogar no seu time. De que jeito que Satanás quer entrar no seu time? No seu pensamento, que ele não tem poder, mas aquilo que você pensa e aquilo que você fala. A partir deste momento, se você fala alguma palavra que não é de agrado a Deus, Satanás entra no seu time. E Satanás vai produzir exatamente nessas suas palavras para que possa entrar dentro de você. É a porta que ele quer. Por isso, a palavra de Deus fala que larga é a porta da perdição, larga é a porta da destruição, larga é a porta dos prazeres que não agrada ao Espírito Santo de Deus.
Estreito é a porta que te leva à salvação, estreita é a porta que exatamente você vai ter que passar. Dor, momentos difíceis, desemprego, problemas na família, problemas com os amigos, problemas até com os irmãos da igreja. Essa é a porta estreita. Mas se você tiver convicção de que você serve e adora e dobra o seu joelho para um único Deus, você pode ter certeza que aí você vai vencer. Porque dias melhores você vai ter, alegrias maiores você vai ter, e abundância na sua vida aqui na baixa da terra você também vai ter. Por isso, a partir deste momento eu quero convidar você, mais uma vez, a emprestar o seu ouvido, a abrir o seu coração e ouvir o que Deus vai trazer através do Espírito Santo, do nosso mensageiro que já está aqui na palavra dele. Nós sabemos que existe muita coisa, mas tem muita coisa que nós não sabemos. E isso que nós não sabemos é o que Deus usa os seus mensageiros quando vem aqui no programa, trazer isso para nós. Palavra simples, palavra de estudo, palavra de correção, palavra de aprendizado, palavra de salvação. Tudo isso é aquele chamado pacote de Deus para a minha vida e para a sua vida. Agora na Serra são 18h03, vamos à oração do Pai, agradecer a Deus por mais um dia de trabalho, por mais uma sexta-feira, e daqui depois a oração da família, a chamada do mensageiro, mas não saia daí. Deus, tenho certeza que tem um presente para mim e também para você. 6:03. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai,
e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa tarde a todos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, nessa tarde eu queria compartilhar uma palavra com todos que estão na sintonia da rádio nesse momento. Desde já queria agradecer ao irmão Djalma por esse convite, por essa oportunidade ou esse privilégio, por que não dizer, de falar da palavra do Senhor. Agradeço a Deus também por ter me dado esse privilégio de poder compartilhar com os irmãos essa mensagem. Eu queria que os irmãos desde já abrissem a sua Bíblia, ou aquele que não tiver a Bíblia agora do seu lado, ouvisse, prestasse atenção, porque nós vamos falar agora de algo tão importante para nossas vidas, que é a palavra do Senhor. Eu queria compartilhar aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, e o versículo 20 até o 22, onde nós vamos fazer a leitura nessa tarde. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 15, o versículo de número 20. Hoje vamos falar acerca de resgatando valores perdidos.
resgatando valores perdidos. Amém? Vamos ler então. A palavra de Deus diz no versículo 20: E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe anel na mão e sandália nos pés. Meus amados, como a gente já falou anteriormente, nós vamos falar nessa tarde acerca de resgatando valores perdidos. O que nós vamos trabalhar nessa tarde é justamente valores. O valor das coisas não está nas coisas propriamente ditas, mas no valor que ela representa para nós. Essa parábola que vamos ler, a Bíblia diz que aqui no capítulo 15, no seu início, no versículo 1, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Olha só, nós sabemos que Jesus ele veio com uma mensagem no seu tempo, uma mensagem diferente. E o fato de Jesus vir com uma mensagem diferente, uma mensagem de amor, mas não só no falar, mas nas suas atitudes, causou um espanto naquela época. Alguns líderes religiosos, alguns grupos religiosos se espantaram com a atitude de Jesus. Porque nós sabemos que o alicerce da igreja, a base da igreja, ela é o amor. Só que esse amor que Jesus ensinando não foi um amor em palavras, mas foi um amor em atitudes. Foi um amor em cuidar e mostrar o valor que o próximo tem para nós. Aí a Bíblia diz que Jesus, estando com alguns dos fariseus e publicanos, eles interrogam Jesus acerca disso. Por que Jesus parava para comer com pobres? Por que Jesus parava para comer com pecadores? Por que Jesus dava tanta atenção às pessoas que estavam à margem da sociedade, que para nós não tinha valor algum, ou para eles sucessivamente não tinha valor? Por que Jesus dava tanta importância àqueles que não tinham perspectiva de vida, ou não tinham o que oferecer, ou compartilhar com ele? Aí a Bíblia vem ensinando que Jesus, ele, diante dessas perguntas, diante dessas interrogações, dessas indagações, ele fala assim: vou lhe contar 3 parábolas. E a primeira parábola que ele conta é a parábola da ovelha perdida. Ele fala: qual homem que tendo 100 ovelhas, e uma dessas ovelhas se perde, ele não deixa as 99 e vai atrás dessa uma perdida. O que Jesus estava querendo falar para os publicanos, para os fariseus, era justamente isso. Vocês são a 99. Vocês são a 99 que já acham que está salvo, já acham que conhece. Mas eu não vim para os que estão salvos. Eu não vim para aqueles que se acham são, eu vim justamente para aqueles que estão perdidos, para aqueles que necessitam de fato e de verdade de uma ajuda. Aí ele continua dizendo: qual a mulher que tendo 10 dracmas, perde uma dessas dracmas e não procura diligentemente? E não acende a candeia em sua casa e varre e procura de todas as formas até encontrar. Encontrando essa dracma, não chama suas amigas e se alegra com elas por ter encontrado a sua dracma perdida. Nós sabemos que a dracma não tinha um valor material, mas tinha um valor sentimental para aquela mulher. Jesus ele estava falando com os publicanos e fariseus justamente isso. Talvez as pessoas que vocês estão indagando, os pecadores, para vocês não tenha valor algum, não tenha significado. Mas para mim o valor de uma alma é muito caro. O valor de uma alma é muito alto, que não tem como expressar. É por isso que para vocês não tem valor, mas eu procuro de todas as formas. Nem que eu tenha que mudar algumas coisas, nem que eu tenha que varrer todo esse lugar, nem que eu tenha que mudar algumas coisas de posição, pessoas de posição, mas eu encontro a minha dracma perdida. Eu encontro aquilo que para vocês não tem valor, mas para mim tem um valor emocional muito grande, valor pessoal. Por isso que eu estou falando nessa tarde acerca de valores. Que os valores não estão nas coisas propriamente ditas, mas no que ela significa para nós. Ali para os fariseus, os pecadores não significavam muita coisa, mas para Deus, que foi o seu Criador, tinha um valor muito grande. Por isso que lá em João 3,16 ele diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira, ele amou as pessoas de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele deu seu Filho por pessoas que ora estavam no pecado, ora pecadores, não tinham reconhecido ainda. Esse é o amor de Deus sobre as nossas vidas. Então o valor não está, na verdade, naquilo que nós podemos proporcionar para Deus, mas na essência que Ele já colocou dentro de nós, desde a nossa criação. Que a Bíblia diz que quando Deus ele cria o homem, Ele cria a sua imagem e a sua semelhança. O valor de Deus está dentro de nós. Aí ele continua dizendo que tinha um homem que tinha 2 filhos. E o filho mais novo, de repente, fala: pai, eu quero a minha parte dos meus bens e eu quero viver a minha própria vida. A partir de hoje eu não quero viver mais debaixo da tua autoridade, eu quero conhecer as coisas segundo a minha vontade e segundo a minha visão. Só que a Bíblia relata nessa parábola que o pai ele não indaga o seu filho, não tenta o impedir, ou nem sequer aconselha para que ele não vá. O pai simplesmente faz aquilo que o filho pede, reparte a sua herança, reparte os seus bens, e dá-lhe a sua parte, dá-lhe aquilo que lhe cabe, e o filho sai e vai viver diligentemente a sua vida. A Bíblia relata, meus amados, que esse filho ele vai e ele vive a vida da forma que ele queria, ele conhece os prazeres que o mundo, que o dinheiro pode oferecer. Eu já quero abrir aspas aqui nesse instante, porque tem pessoas que dizem que as coisas do mundo não dá prazer. Quem te falou que não dá prazer? Ela dá prazer. As coisas do mundo chamam a nossa atenção, enchem os nossos olhos. Só que a diferença é que aquilo que o mundo pode oferecer para nós é passageiro. Um exemplo que a gente pode citar. Se eu me drogar hoje, amanhã eu preciso me drogar novamente para me sentir esse prazer. Se eu beber hoje, amanhã eu preciso beber novamente para que eu sinta esse prazer novamente. Não é um prazer eterno, é um prazer momentâneo. Só que porém ele dá prazer. Ele enche, na verdade, preenche aquilo que está dentro de nós como seres humanos. Mas existe um vazio dentro de nós que bebida nenhuma, que droga nenhuma, dinheiro nenhum, nem bem material pode preencher, senão a presença do Senhor. E a gente vai ver no decorrer do texto isso. Esse filho, enquanto ele tinha dinheiro, ele estava feliz, ele tinha amigos, ele tinha prazeres, ele tinha diversão. Mas o tempo passa. A idade chega também. E a Bíblia diz que esse filho perde tudo, perde os seus bens, perde o seu dinheiro, perde os seus amigos, com certeza também. E agora sozinho, agora sem nada, sem perspectiva de vida, ele lembra que na casa do seu pai, apesar das regras que seu pai talvez impusia sobre ele, ele tinha satisfação, ele tinha alegria, ele tinha segurança do lado do seu pai. Agora ele para fazer uma análise da perspectiva de vida dele e ver que o lado do seu pai era melhor do que viver a vida da forma que ele queria. E a palavra de Deus diz que esse filho, tendo necessidade, ele vai à procura de trabalho e manda-lhe que ele vá apacentar porcos. Nós sabemos que para os judeus é humilhação, porque os porcos eram considerados animais imundos. Então era humilhação cuidar de porcos. E a Bíblia relata que, estando ele cuidando desses porcos, ele desejou comer da comida dos porcos. Certamente, quando ele estava ali naquela situação, ele lembrou que na casa do seu pai, o seu pai era tão bom, mas o seu pai era tão bom que até os seus criados comiam bem, dormiam bem, vestiam bem. Ele lembrou do amor, da misericórdia do seu pai, e ele atenta no seu coração: eu vou voltar para minha casa, porque do lado do meu pai eu tenho segurança, do lado do meu pai eu vivo bem. E a palavra de Deus relata que esse filho fala assim: nem que ele não me receba como filho, mas se ele me receber como pai, já está de bom tamanho. O importante é que eu esteja do lado dele. O que o seu filho somente queria era estar do lado do seu pai, porque ele sabia que do lado do seu pai ele tinha segurança, meu amado. Ele estava seguro das suas necessidades. A nossa segurança, na verdade, não está nos bens que nós conquistamos. A nossa segurança não está na nossa família propriamente disso. A nossa confiança ela está do lado do Pai, está em Deus. Apesar da crise que estamos vivendo nos dias de hoje, no Brasil e no mundo, apesar das dificuldades, das doenças, de tudo que tem acontecido, a nossa segurança ela não provém do homem, não provém do presidente. A nossa segurança ela provém do Senhor, que é provedor de todas as coisas. Então nós aprendemos que, a partir desse ponto de vista,
Nós não estamos agarrados nos bens materiais em si, apesar da gente querê-los. Nós sabemos que os valores não estão necessariamente nas coisas, mas naquilo que ele representa para nós. Aquele filho talvez achando que o fato de ter pecado, o fato de ter errado, de ter saído da casa do seu pai, não significava nada na vida do seu pai. Mas aqui no versículo 20, onde nós lemos, a gente vai ver que ele se surpreende com a reação do seu pai. A Bíblia diz que levantando-se ele foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, o seu pai o viu e se moveu de compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O seu filho, ele reconhece diante do seu pai que tomou uma atitude precipitada. Mas o que me chama a atenção é que esse filho, ele teve a coragem de dizer para seu pai que queria ir embora, que queria viver a sua própria vida. Mas quando ele erra, quando ele quebra a cara, propriamente dito, ele tem a coragem de voltar e falar: pai, eu errei. Ele tem a coragem de reconhecer o seu erro, reconhecer a sua falha e atentar para a autoridade do seu pai. O que eu quero falar nessa tarde com vocês, meus amados, é que na primeira parábola da ovelha perdida, a gente vê que a ovelha, ela não tem pensamento. Apesar dela ter vida, ela não tem raciocínio, o pastor vai atrás. A dracma é algo material, não tem vida. E a mulher procura até achá-lo. Mas o filho não. O filho, o pai, apesar de ter saudade dele, apesar de querer estar com ele, apesar da vida dele não estar completa, que o seu filho fora da sua presença, ele espera o filho tomar uma atitude. Deus, como pai, ele espera uma atitude da nossa parte. Eu vi o irmão Djalma falando no início do programa, a intenção de Deus não é que a gente sofra. A intenção de Deus não é que a gente passe por dificuldade. Aí a gente indaga, se Deus existe ou se nós somos filhos de Deus, por que passamos tanta dificuldade? Por que sofremos muitas das vezes o peso da consequência das nossas escolhas? O filho, ele escolheu viver fora da presença do seu pai. E o pai não podia lhe tirar isso, apesar de ter toda a autoridade, ele lhe deu o livre-arbítrio, a livre vontade de escolher aquilo que ele queria para a vida dele. O pai não queria que o filho sofresse, mas ele resolveu escolher, trilhar esse caminho, que não foi o que o seu pai tinha preparado para ele. Mas o interessante é que esse filho reconhece e retorna para a casa do seu pai, e quando lhe retorna, o pai está de braços abertos para o recebê-lo novamente. O pai está disponível a receber a nós no momento que nós reconhecemos a sua autoridade e reconhecemos que aquilo que ele tem para nós é muito maior do que aquilo que a gente pode proporcionar para nós mesmos. Deus, ele não está preocupado com a atitude que nós tomamos errada, talvez no nosso dia de ontem, ou até mesmo no dia de hoje, até mesmo agora, antes de você ouvir essa palavra. A preocupação de Deus é que nós reconhecemos isso e queremos estar em sua presença para que ele possa torná-la a nossa vida diferente. A satisfação, na verdade, não está nos bens que nós temos, não está naquilo que nós podemos ver, ou que nossas mãos podemos segurar, mas sim na presença de Deus, propriamente dita. A palavra de Deus diz mais que esse filho retorna para a casa do seu pai. E o seu pai está tão feliz que ele olha para o seu servo e fala assim: vai lá e traz veste nova para eles. A gente sabe que as vestes, pela Bíblia, aponta para a sua condição espiritual. O pai está falando: filho, a partir do momento que você se afastou da minha presença, a partir do momento que você saiu debaixo da minha autoridade, você perdeu a sua condição espiritual, mas o fato de você ter reconhecido, o fato de você ter retornado, ter tido atitude, eu estou restituindo, eu estou devolvendo a sua condição espiritual novamente. Eu não quero você do meu lado como servo, eu quero você do meu lado como filho, eu estou te dando condição novamente espiritual. Aí o seu pai diz mais: vai lá e traz depressa um anel e põe no seu dedo. A gente sabe que anel aponta para compromisso, aponta para aliança. O seu pai está falando: um dia, quando você tomou uma atitude precipitada, você quebrou a aliança que existia entre nós, você quebrou alguns princípios, você quebrou esse compromisso, mas porque você reconheceu, porque você retornou, você teve atitude. Hoje eu estou refazendo essa aliança novamente.
Eu não quero saber a vida que você viveu até agora, com quem você fez aliança. Mas a partir do momento que você quebrou essa aliança com o mundo e está retornando para a minha casa, para a minha presença, eu refaço ela de novo. Eu refaço esse compromisso, porque você reconheceu. O pai vai mais além e fala assim: traz sandália para os seus pés. Dá sandália para os seus pés. Talvez esse filho estava com seus pés machucados. Talvez esse filho estava impossibilitado de caminhar pela forma que estava. O seu pai estava dando condição dele caminhar novamente. Talvez ele não conseguia ficar de pé, talvez fortes dores, não sei. A Bíblia não relata, é um pensamento meu. E quando seu pai dá sandália novamente, fala assim: eu estou te dando condição de você caminhar. Eu estou te dando condição de você estar de pé novamente. Meus amados, às vezes quando nos falta algo, às vezes quando nos falta esse desejo de caminhar, essa perspectiva de vida que nos falta no meio da nossa caminhada por causa da nossa circunstância, quando nós se aproximamos de Deus, quando nós se aproximamos daquele que é o nosso Criador, Ele nos dá essa condição. Ainda que você tenha vivido um caminho que talvez não tenha agradado ao Senhor, ainda que você se afastou, não da igreja, mas da presença dEle, eu quero liberar uma palavra para você nessa tarde. Aonde você está, seja na tua casa, seja numa praça, seja ouvindo pela internet, pelo site, se você tiver a coragem de reconhecer nesse momento que você precisa estar na presença do Pai, Ele vai lhe restituir tudo de volta. O restituir tudo de volta, não estou falando somente na sua área material, mas estou falando da sua dignidade, do seu desejo de viver novamente. Talvez eu estou falando para alguém nessa tarde que tem falado: Aloísio, eu não tenho uma perspectiva de vida, eu estou vivendo uma vida tão miserável, que eu não me vejo caminhando novamente. O que eu fiz é tão feio que eu tenho vergonha de olhar para dentro de mim. Eu tenho vergonha de olhar para dentro de mim e falar que um dia eu já estive na presença dele. Eu tenho vergonha de falar que um dia eu já falei da palavra dele, já falei do amor dele. Ei, entenda que o que eu falei aqui no início, que a palavra de hoje a gente ia falar sobre resgatando valores perdidos. O valor do ser humano não está nele propriamente dito, mas no que ele representa para Deus. A palavra do Senhor diz nos livros de Gênesis que quando Deus ele cria o homem à sua imagem, à sua semelhança. Por isso o seu valor não está no seu erro, não está na sua falha. O seu valor está no algo de Deus que existe dentro de você. Tem algo de Deus dentro de nós. Ainda que muitas das vezes tomamos caminhos diferentes daquilo que Deus preparou, existe algo de Deus dentro de nós que chama por Ele. Eu te convido nessa tarde a você reconhecer isso, para que Deus ele possa transformar, para que Ele possa ter autoridade para mexer naquilo que é necessário na sua vida. Mas para isso, a gente precisa reconhecer a sua autoridade. Reconhecer que nós necessitamos de estar em sua presença. E para isso, nós precisamos entender algumas coisas. Vamos ler mais adiante. E a palavra de Deus diz que esse filho, esse moço, ele tinha um irmão mais velho. Esse irmão mais velho, meus amados, ele não tomou a mesma atitude do seu irmão mais novo. Esse irmão mais velho, ele não quis sair de casa, ele não quis se afastar de casa, ele continua. E a palavra de Deus diz que quando o seu irmão retorna, que ele retornando do campo, ele vê a festa que está acontecendo em casa, ele não consegue entender. E talvez a indagação da sua mente é: por tantos anos o meu pai tem estado triste. Por tantos anos que meu pai não comemora, por que de uma hora para outra ele resolve festejar? E eles chamam do seu servo, e o servo chega para ele e fala assim: o seu pai está feliz. Porque aquele seu irmão que estava morto, ele reviveu. Aquele seu irmão que estava afastado, que estava longe, estava distante, ele retornou para a presença do seu pai, e o seu pai se alegrou no dia de hoje. Meu amado, Deus, apesar de ter todo o poder, ter toda a autoridade, apesar de ter milhares e milhares de pessoas o adorando, ter anjos o adorando,
A alegria de Deus não está completa enquanto você não reconhecer. Porque Deus ele não nos criou para a perdição. Ele não criou para que a gente viva uma vida longe dele, longe da sua presença. Ele nos criou para que a gente viva uma vida de comunhão com ele. Uma vida de satisfação. E o pai se alegra quando esse filho retorna e faz festa. O seu irmão, ele olha e fala assim: pai, todo o tempo eu estive do seu lado. Eu nunca me afastei da tua presença, eu nunca transgredi um dos seus mandamentos. O Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos, mas esse filho teu que estava distante, esse filho teu que virou as costas para o Senhor, quando ele retorna, o Senhor faz festa. Ao olhar humano, o seu irmão está certo. Ele foi fiel. Ele ficou do lado de casa. Mas o que ele mal sabia é que o Pai conhece aquilo que está dentro de nós. O homem só consegue ver aquilo que está diante dos seus olhos, mas Deus ele consegue enxergar aquilo que está dentro do seu coração. O seu pai indaga e fala assim: filho, todas as minhas coisas são tuas. Todas as minhas coisas são tuas. O seu pai estava falando justamente isso: todo o tempo tu esteve do meu lado, mas você nunca usufruiu daquilo que é teu. Todas as minhas coisas estão disponíveis, mas o seu olhar só foi mente para estar dentro de casa. Sabe o que Deus está falando conosco nessa tarde? Que estar dentro de uma igreja não basta. Fazer parte de uma comunidade evangélica ou de uma religião não basta. Estar numa igreja não significa que estamos na presença do Senhor. Isso é sério. Porque aquele que não consegue se alegrar com a bênção que o outro recebe, aquele que não consegue se alegrar quando o irmão recebe o perdão do seu pai, retorna e o seu pai faz festa, ele nunca conheceu o seu pai. Ele nunca esteve na presença do seu pai de fato e de verdade. Só que aquele que teve coragem de sair, se ele lembrou quando estava distante, é porque ele tinha tido um relacionamento, ele tinha vivido algo com seu pai. Deus, ele estava falando isso. Ele estava falando esse que teve coragem de sair. Ele teve a coragem de retornar porque ele conhecia o pai que tinha. Agora, esse que estava do meu lado, estava em presença, mas o seu pensamento estava longe. Talvez as suas vontades não eram a mesma. E Deus ele me chama a atenção nessa passagem já para a gente finalizar essa palavra. É que quando a gente fala de valores, a gente olha geralmente para o ser humano pelo aquilo que ele tem. Mas Deus ele não olha talvez para você pelo carro, pela casa bonita que você tem. Ele não olha pela sua formação. Ele não olha para o seu status social, meu amado. Ele olha, na verdade, para aquilo de dele que existe dentro de você. Talvez você está me ouvindo e a sua situação é essa, Aloísio. A minha situação é essa. Eu não tenho bem material, eu não tenho condição nenhuma. Deus ele só precisa somente que a gente reconheça. Deus ele não olha para nós como o ser humano olha. O seu filho mais velho olhou para o seu irmão, achou que era indigno de estar na presença do seu pai, porque um dia ele tomou uma atitude errada, porque um dia ele se precipitou em sair. Mas mais errado esteve aquele que não teve a coragem de sair, mas ficou e não ficou na presença. Deus ele nos chama a atenção nessa tarde justamente para isso. Ele quer que a gente esteja na igreja sim. Ele quer que a gente se reúna sim. Ele quer que a gente se reúna, mas se reúna em nome dele. Estar dentro de uma igreja não significa que estamos na presença do Senhor. Estar dentro da igreja cantando, pregando, pulando, glorificando, não significa que Deus está alegre com as nossas atitudes. Deus ele procura pessoas que o adorem, pessoas que o sirvam, mas que o adorem em espírito e verdade. O grande segredo de viver bem, de estar com Deus, é viver em amor e viver em união. A gente só consegue identificar o ser humano que está de fato na presença de Deus pelas suas atitudes e comportamento diante da sociedade e diante daquele que está do seu lado. Se eu não consigo me alegrar com a vitória do meu irmão, se eu não consigo me alegrar com aquilo que o meu irmão recebe, com a alegria dele, se eu não me entristeço com a tristeza do meu irmão, se eu não me compadeço com a dor dele,
Isso significa que eu preciso conhecer o Pai de verdade. Finalizando nessa tarde, a palavra que Deus ministrou em meu coração é: Deus não está preocupado com a forma que você está. Ele está preocupado com que você reconheça isso e aceite a Ele como Salvador da sua vida. Aceite a Ele de fato e de verdade na sua vida. Entregue totalmente o seu ser, entregue totalmente a direção da sua vida, do seu lar, da sua vida financeira, sua vida conjugal, espiritual, nas mãos dele, para que ele possa trilhar uma nova história para você, para que ele possa escrever uma nova história e te dar uma nova perspectiva de vida. Você que me escuta nessa tarde, eu queria que você, onde estivesse, se tiver a oportunidade, coloque a mão no seu coração e vamos orar nessa tarde. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui diante, Pai, da Tua palavra que fora ministrada, que diz acerca de valores perdidos. Eu lembro, Pai, que um dia eu estive nessa situação longe da Tua presença, longe da Tua casa. Mas no dia que reconheci e retornei, Pai, para os Teus caminhos, para a Tua casa, para a Tua presença, o Senhor criou em mim uma nova perspectiva. O Senhor fez algo novo em mim. Hoje eu se alegro, Pai, não pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou, Pai, pelo aquilo que o Senhor tem proporcionado na minha vida. Deus, talvez eu estou falando, Pai, para alguém nessa tarde que está vivendo uma situação crítica na sua vida pessoal. Talvez as suas atitudes, Pai, tenham levado para o caminho de perdição, para o caminho que não agrada ao Senhor, mas o meu irmão está reconhecendo nessa tarde. Então eu peço ao Senhor, Pai, que crie uma nova perspectiva nele a partir de agora. Que os caminhos que venham a ser traçados, venham a ser trilhados, venham a ser caminho que agrada ao Senhor, Deus. Deus, eu oro também agora em favor da vida do irmão Djalma, que tem dedicado a sua vida à ministração da Tua palavra. Deus, eu quero abençoar, Pai, também a vida do irmão Marcelo, a vida da irmã Sandra, do site Papo Gospel, que tem também, Pai, nos abençoado, edificado e compartilhado da Tua palavra, tem nos ensinado, Deus amado. Abençoa todos aqueles que estão ouvindo a Tua palavra, seja no hospital, seja no seu lar, de uma praça, Senhor. Todos aqueles que têm posto a sua confiança em Ti. Deus, eu oro agora te agradecendo por essa oportunidade, ou por esse privilégio de estar na Tua presença. Deus, eu te agradeço nessa tarde, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos nessa tarde, em o nome de Jesus. Amém e amém, meus amados. Vou fazer uma experiência aqui, se der certo. Rede Popular, agora são 18 horas e 40 minutos. Nós estamos entrando já em seguida, exatamente aqui que o irmão acabou a mensagem. Eu quero desde já informar os irmãos aí que estão acessando a Web TV. Nós estamos com sinal de retardo, exatamente. Então a mensagem, o sinal às vezes está completando e às vezes não. Então aqueles irmãos que estão nos assistindo pela Web TV, que ouviu a mensagem pela Web TV, você vai ter um sinal de retardo aí. Então, mesmo que o irmão aqui, eu estou entrando após o irmão, normalmente nós esperamos, acabamos em conjunto, mas nós estamos com esse pequeno problema de sinal da Web TV. O nosso site, graças a Deus, está normal, pequeno atraso de 5 segundos de frequência aí de uma rádio para outra, mas Deus está no controle, Deus sabe todas as coisas. Quero agradecer o irmão Aloísio por mais uma vez ter aceitado o convite, ele que veio lá de Vitória, do bairro Jabu, né, irmão? Então o irmão veio pela segunda vez já aceitando o convite, veio ano passado, nós fizemos o convite, o irmão aceitou, graças a Deus, veio honrar o compromisso que ele fez com Deus. Ele não veio honrar o telefone que eu liguei para ele, ele veio honrar o compromisso que ele fez com Deus. Porque nós fazemos uma parte, Deus faz uma parte, nós fazemos uma, e as pessoas que aceitam esse convite, ele tem que fazer a dele. Então o irmão está aqui mais uma vez, honrando esse compromisso, trazendo essa palavra abençoada sobre o filho pródigo, né?
Eu queria fazer em 40 segundos, mais ou menos, irmão, eu tenho aqui ainda no nosso programa, mesmo que tenha um retardo, nós estamos fazendo até uma experiência nova aqui, hoje, né? O site está transmitindo, a Web TV está transmitindo, talvez eu estou falando, as pessoas ainda, talvez não estão chegando essa voz, está ouvindo o irmão lá ainda, né? Mas, se o irmão permitir, eu queria fazer um pequeno comentário que o irmão estava trazendo sobre o filho pródigo. E me trouxe aqui no Velho Testamento de que Deus concedeu através da Eva, permitiu que a Eva tivesse 2 filhos, Abel e Caim. Abel e Caim, irmãos. Abel foi cuidar de ovelhas e Caim foi cuidar da lavoura. E Deus, desde o princípio até hoje, Deus quer que nós prestamos culto a Ele, né? Ali, mas no Velho Testamento as pessoas prestavam culto a Deus através de um holocausto, né? De oferendas de ovelhas, né? De gado, né? Ou se não, ou de frutas. E Abel e Caim, cada um achou um meio de agradar a Deus. Só que o irmão fala, trazendo essa palavra, e me veio lá, quando dentro de uma família tem a inveja, tem um ciúme, tem a incompetência, porque dentro da família, quando um filho ele desaponta para uma faculdade, desaponta para uma administração da empresa dos pais, ou se não, numa empresa particular que ele trabalha, ele vai se agregando, ele vai subindo, o certo seria realmente o irmão, né, fraterno, chegar, oi meu irmão, Deus te abençoa, vai lá, só vitória. Não, ele se ira. Hoje nós vivemos no século 21, irmãos que também, né, dessa forma, porque a palavra de Deus já vem nos dizendo, já dos velhos, de muito e muito tempo, que a palavra dele seria um divisor. Por quê? Essa palavra de Deus seria um divisor. Ela é de paz, mas só que dentro de uma família, como você falou, às vezes um filho quer seguir o evangelho, o filho quer seguir ser cristão, o filho quer ser um obreiro, o filho quer ser um diácono, o filho quer ser um irmão, o filho quer ser algo. Mas talvez o irmão dele não. O irmão dele já faz o contrário. Que nada, rapaz, ser crente, isso é palhaçada, rapaz, isso é para dar dinheiro para pastor, isso é para fazer isso é para fazer aquilo. Porque não tem a harmonia espiritual dentro da casa. A passagem que o irmão trouxe, eu estou falando de Abel, porque Abel se invejou. Deus agrada de tudo, mas Deus olha no coração. Se Abel tivesse, oi meu irmão, você está ofertando a ovelha para o nosso Deus, eu vou ofertar aqui com a lavoura, que eu plantei o arroz, o feijão, a fruta, a mandioca, vamos lá, vamos cultuar a Deus. Mas pelo contrário, se irou, veio o primeiro homicídio na face da terra. E hoje, e Jesus também nessa passagem, Jesus traz exatamente dessa forma. Eu penso que Jesus traz dessa forma. Que o irmão tinha falado, poxa, meu irmão foi embora? Oh, graças a Deus, meu irmão está de volta. Quantos irmãos estão fora das casas hoje? Estão presos, estão encarcerados, e outros irmãos não estão nem aí para ele. Que eles, desculpe, com todo respeito aos nossos ouvintes do programa Falando de Jesus, que estão ouvindo, tá mais de 100 mil pessoas, quer que ele se ferra, que ele paga, que ele sofra. Quantos irmãos não vai no hospital visitar o irmão? Ele quis isso, o problema é dele. Onde está o amor? Temos o pai mostrou o verdadeiro amor, como Deus mostrou, como o irmão trouxe, mostrou por nós. O pai está de braços abertos. Se eu sou pecador, Jesus está de braço aberto para que eu me arrependa e vou até Ele. E vai ficar feliz, é o Pai que está me recebendo, como eu tivesse perdido no mundo. Quantos pais hoje, acredito eu, que estão felizes que pode ver seu filho, falar com seu filho. Mas quantos pais estão tristes que o outro nem pega o telefone e liga para ele, ou fala bom dia, boa tarde. Você está precisando de alguma coisa? De carregar fazer algo. Quantos pais estão sofrendo?
na realidade hoje, com seus filhos carnais. Mas talvez não é porque ele não comprou uma melancia ou que ele comprou um terno bonito, mas talvez estão tristes porque eles não estão no caminho do Senhor. Eles estão em outros caminhos. Quantos pais? Se esses pais carnais estão dessa tristeza, imagina o pai maior. Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas e 47 minutos, nós vamos estar desfazendo a nossa rede aqui, ok? E eu quero agradecer a Deus por mais um dia que trouxe a vida do irmão Aloísio, exatamente, e está aqui conosco. E amanhã convido você para mais um programa Falando de Jesus. A todos vocês, uma ótima tarde, tarde e noite. E se o nosso Deus, o Eterno Pai, o maior, Ele tiver misericórdia de nós e permitir, nós pedimos a Ele a permissão para estar aqui amanhã mais uma vez para a transmissão do programa Falando de Jesus. A todos vocês, até amanhã, se Deus quiser. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou, com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe, num toque de amor, aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima que Ele planejou, com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe, num toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda
eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Paradão Sertanejo, o melhor do bailão, moda de viola e forró, segunda a sábado de 4 às 5 da tarde, Rádio Popular. Você quer tirar carteira, primeira habilitação, não faça com qualquer um, eu te indico a solução. Autoescola Limoeiro, esse sim é o lugar. A Autoescola Limoeiro dá uma dica pra você que quer tirar sua carteira de habilitação. Antes de se matricular, consulte o site oficial do Detran, no link Transparência, e compare o índice de aprovação das autoescolas do seu município. Esta é uma dica da Autoescola Limoeiro. Autoescola Limoeiro, o maior índice de aprovação da Grande Vitória. Ligue agora, 3066-5151. Autoescola Limoeiro, em Jardim Limoeiro. Primeira habilitação, carro, moto, reciclagem de carreta ou de busão. Autoescola Limoeiro é autoescola pra você. Autoescola Limoeiro é autoescola pra você. 3066-5151. Autoescola Limoeiro é autoescola pra você, em Jardim Limoeiro. Rádio Popular, anúncios que dão resultado. 6h54. Quem trabalha no campo conhece a terra, sabe quando plantar e quando colher. Mas tem outra coisa que é fundamental saber. A carteira de trabalho assinada é o caminho mais curto para garantir direitos como férias, 13º, salário família, auxílio-doença e outros. O Ministério do Trabalho e Emprego e a CONTAG lembram: na hora de ser contratado, exija a carteira assinada. Ministério do Trabalho e Emprego. Brasil, um país de todos. Uma rádio eclética. Uma rádio das comunidades. E agora no site www.radiopopular.net.br. Uma programação 24 horas com você. Rede Popular. Há 19 anos com você. Empreendedores habilidosos sabem que a crise é uma oportunidade para se destacar. Por isso, anuncie, apareça, seja criativo. Em momentos de crise, é que avaliamos de forma mais contundente qual o valor que poderíamos estar entregando ao mercado que ainda não foi agregado ao nosso produto ou serviço. Casa do Churrasco, a mais completa casa de carnes, especializada em cortes especiais e temperados para churrasco. Avenida Brasil, 1520, em Novo Horizonte, próximo ao posto de saúde. Lá você encontra tudo para o seu churrasco: carnes temperadas, carvão, bebidas, churrasqueiras e ainda carne assada aos finais de semana e feriados. Deixe seu churrasco mais saboroso com o nosso cupim temperado e recheado com bacon, a famosa costela gaúcha, o contrafilé grill e muitos outros cortes que você só encontra na Casa do Churrasco. Faça-nos uma visita. Estamos na Avenida Brasil, 1520, Novo Horizonte, Serra, próximo ao posto de saúde. Funcionamos de segunda a sábado, das 8 às 20 horas e aos domingos e feriados, das 8 às 14 horas. Casa do Churrasco, o seu churrasco começa aqui. Agradecemos a sua preferência. Casa do Churrasco, aqui tem tudo de bom. Alerta de saúde, convocamos você para uma batalha. O Zika vírus já chegou ao nosso estado. Essa doença é transmitida pelo mesmo mosquito da dengue e é muito perigosa, principalmente para as grávidas, porque pode causar a microcefalia, que resulta em deficiências, como paralisia e retardo mental, e que pode levar à morte do bebê.
Mais de 70% dos focos desse mosquito estão dentro das casas. Por isso, convocamos você para uma batalha. Uma batalha contra um mosquito mortal e extremamente perigoso para as nossas famílias. Escolha um dia na semana para eliminar focos, como em pneus, garrafas e caixas d'água. Mas, por favor, lembre-se, esse trabalho tem que ser feito toda semana. Sempre nesse dia. Convoque seus vizinhos também